E aí, seus nerds, tudo bem? Seguinte, nós vamos começar uma nova temática agora na parte de filosofia, com o tema de política. Ou seja, a área da filosofia que discute as relações, né, da vida em sociedade, as noções de poder, a concepção de bem comum, né, e como que se dá a dinâmica em todas essas coisas. Assim. Para dar exemplos rápidos aqui, práticos, né, a gente pode pensar, por exemplo, na noção hobbesiana, né, da filosofia política do Thomas Hobbes, levando em consideração que a sociedade é formada, né, através lá da teoria contratualista, do pacto social, do contrato social, indivíduos que têm lá na sua natureza dois instintos básicos, né, que é o instinto de garantir a sua vida e de evitar a morte, e que formariam a sociedade por uma questão de necessidade, né, porque no estado de natureza a vida naquele ambiente de guerra de todos contra todos não seria possível. Então se forma uma autoridade com poder absoluto, porque os indivíduos abrem mão lá da liberdade deles e entregam, né, para essa autoridade, dentro de leis que têm um grande propósito, né, de regras sociais que têm um grande propósito de garantir a segurança. Ou seja, com esses elementos assim fundamentais, né, do pensamento hobbesiano, a gente percebe a discussão de como que a vida em sociedade se configurou, né, quais são os moldes, o tipo de indivíduo, né, que integra a vida em sociedade, como que seria a autoridade, qual que seria a noção de bem comum, no caso aqui a segurança. A gente pode ir para Locke, né, que utiliza a mesma base contratualista de pensamento, mas abandonando essa ideia, né, numa guerra de todos contra todos, obviamente admite atritos lá no ambiente do estado de natureza, mas com a valorização muito forte da noção de justnaturalismo, né, que já tinha no Thomas Hobbes já, e portanto que cada indivíduo naturalmente é dono da sua vida, da sua liberdade, daquilo que produz com o seu trabalho, e que num caráter de prevenção e não de necessidade se formam as sociedades onde a autoridade ela tem que ter limites. Quem tem poder tem limites. Então já o John Locke começa a trabalhar a ideia de uma divisão dos poderes que vai ser consagrado com Montesquieu. E o que tem que ser protegido, né, o bem maior, é a propriedade privada na noção do individualismo, das liberdades individuais, obviamente também de uma segurança, mas da vida. Né? Então, a filosofia política vai discutir a articulação desses aspectos, beleza? A gente vai começar, obviamente, com um clássico, né? A gente vai tratar, em geral, de clássicos aqui. A gente vai começar com Platão, um filósofo grego, ateniense, do século V, né, que assim, dispensa grandes apresentações, mas é sempre bom a gente dar uma relembrada até para se situar. Né? Lembra que o século V é o ápice do mundo grego, em especial de Atenas. Né? É o ápice da lapidação do sistema democrático, né, que vinha sendo construído com aquela sucessão de legisladores, né, aquelas grandes lideranças políticas ali de Atenas, desde Drácon, né, passando por Solon, Clístenes, e chegando no século V com Péricles, né, o século de ouro, o século de Péricles. É o século da vitória grega, né, a união das cidades-estados defendendo a existência da liberdade grega, né, de uma certa civilização grega, contra o invasor persas, comandado pelo Rodrigo Santoro, né, também conhecido como Xerxes, nas guerras Medas, né? Médicas, lembra que é um errozinho de tradução, né? Guerras médicas, caraca, termômetro, toma, injeção, morreu todo mundo, nada a ver, né? E essa vitória do mundo grego, ela deu uma vantagem, né, ganhos materiais, né, espólios de guerra, em especial para Atenas, que era líder, né, daquela Liga de Delos. E Atenas cobrava, obviamente, para manter, para financiar a Liga de Delos, da qual ela era líder, e muito desse dinheiro rolava um caixa 2 para construir e para beneficiar, né, Atenas. Então, filósofos como Sócrates, como Platão, e mesmo de alguma maneira Aristóteles, que já está no momento de transição, né, para a invasão macedônica, a gente pode dizer que eles são filhos, né, desse grande século grego, ateniense em especial. O Platão, com certeza, né? Ele está no meio, no cerne desse século. Agora, assim como Sócrates, era um crítico, né, da democracia ateniense. E a gente pode dizer que a filosofia política do Platão vai se desenvolver muito nessa perspectiva de pensar um modelo político alternativo àquilo que seria a democracia de Atenas. Não era o pior modelo político, segundo Platão, mas era um modelo insuficiente. Está tendo um barulho aqui, né?
Essas coisas de home office tem a ver com isso. Vocês estão ouvindo? Não sei se te incomoda como tá me incomodando, né? Mas parece que estão com uma britadeira aqui no prédio. Mas você já sabe, não há pausa, não há edição. Isto aqui é como a vida, né? Uma webcam na mão, conteúdo na cabeça e a gente vai nessa, né? Este vídeo é tão ruim ou eventualmente bom como a própria vida pode ser. Na maior parte ele é enfadonho, ele é um saco, né? Ele é difícil. E aí, de vez em quando, tem uns momentozinhos legais. A gente é bem Schopenhauer, né? Aqui nessas aulas. Bom, eu acho que ouviram a minha reclamação. Vamos lá, vamos continuar. Né? E aí, a reflexão política do Platão vai ser muito em oposição ao sistema democrático ateniense. Daqui a pouco a gente tece as críticas. Eu vou usar como referência aqui talvez a principal obra platônica, né, a mais conhecida, que é a República. Tem um filósofo britânico da metade do século XIX para o século XX, que é o Alfred Whitehead, que ele considera que toda filosofia ocidental nada mais é do que uma sequência de notas de rodapé da República do Platão, né? Da obra platônica, mas principalmente da República. Porque esse é um livro fundamental para a história da filosofia, né? Pela pluralidade de temas que ele aborda, a justiça, né? E, portanto, elementos éticos, uma proposta de filosofia política, mas também metafísica, conhecimento, educação, arte, e tudo que veio depois, segundo essa visão, né? Tudo que veio depois são apenas desenvolvimentos, complementos, críticas, aprofundamentos daquilo que foi desenvolvido na obra platônica, em especial na República. Assim, exagero ou não, mostra o quanto essa obra é fundamental, né? Ou seja, se é exagerado, foi um exagero sobre essa obra e não sobre outra. Então, mostra o impacto que ela tem, né, na história do Ocidente. Lembra que os livros platônicos, né, todas as obras platônicas foram escritas na forma de diálogo, né? Ou seja, o Platão fazia filosofia como fazia cidadania, né, a partir dessa dialética, né, a partir de um diálogo no sentido grego, né, de dialética e não no sentido hegeliano. De qualquer forma, é o seguinte, o início da República é um dos inícios mais clássicos de obra filosófica, mais lembrados, porque ele começa com Sócrates, personagem, né, dessa obra platônica, relembrando o que tinha acontecido no dia anterior, que é ontem, quando descia o Pireu. O Sócrates tinha ido a esse local, né, para uma festividade religiosa, que era um dia de comemoração da deusa Artemis. E aí, saindo dessa festividade religiosa, o Sócrates vai com uns amigos à casa de uma pessoa que ele não conhecia. O Sócrates penetra numa festa. E lá dentro dessa casa é que vão se tratar os diálogos, né, e as discussões, os debates que vão se desenvolver na obra República. O Sócrates, ao entrar, ele vai conhecer o dono da casa, um cara chamado Céfalo, que não era um ateniense, uma figura já mais velha, assim, uma aposentadoria, vamos dizer. Não era ateniense, portanto não era cidadão ateniense, mas tinha se envolvido com negócios na cidade de Atena, e tinha, assim, se dado bem, né? Tinha sido uma figura que foi boa nos negócios e que tinha uma vida bem confortável, né? Uma boa casa, né? Lá alguns escravos, uma vida confortável. E aí ele conversando com Sócrates, ele fala que ele vivia uma boa vida, né? E esse é um tema que interessa ao Sócrates personagem e o Sócrates real, e que também interessa a Platão, a Aristóteles, né? E mesmo as escolas helenísticas que foram influenciadas, né, pelo Sócrates, que é justamente o que é uma boa vida, né? O que é uma vida que vale a pena ser vivida, o que é uma vida virtuosa. A noção é mais ou menos essa. Ou seja, é a isso que a gente tem que se dedicar, né? A ter uma boa vida, que é o que eles chamam de virtude. E aí, quando ele fala que ele tem uma boa vida, óbvio que isso chama a atenção do Sócrates personagem, também chamaria a atenção do Sócrates vivo, real, e chama a atenção do Platão. E aí eles vão trabalhar justamente essa noção do que deve ser uma vida virtuosa, e aparece ali como tema o que é uma vida justa, né? E esse vai ser o fio condutor da obra.
Ou seja, a República vai tratar de vários aspectos, de conhecimento, de metafísica, de educação, de artes, de política, né? Que é um grande tema dentro da obra, mas o fio condutor vai através da noção de justiça. A proposta política surge em torno da questão da justiça. O conhecimento, no fim das contas, surge em torno da questão de como ser justo, né, individualmente dentro da sociedade, né, da polis, da coletividade. Então, qual o papel das artes, né, o conhecimento ligado aos elementos metafísicos e por aí vai. Ou seja, tudo vai circundar em torno desse tema. E aí o Céfalo diz que assim, ele tem uma boa vida, porque como ele conseguiu juntar bens materiais, ele tem condição agora de reparar os males que ele cometeu ao longo da vida dele. Ele tanto tem tempo quanto tem recurso para reparar coisas ruins que ele tenha feito. E, portanto, ele considera que ele tem uma boa vida, uma vida virtuosa, uma vida que pode se considerar justa, porque ele tem essa condição, né? E aí o Sócrates vai debatendo e vai rebatendo, né, assim, os argumentos. Sendo que quando ele pergunta pro Céfalo o que é justiça, assim, me define aí. Tudo bem, você tem uma boa vida porque você tem condição material, você pode reparar. Mas então o que é a justiça? Ele fala, olha, justiça é dar a cada um que lhe é de direito. Ou seja, como eu posso reparar, dar a cada um que é de direito. E aí o Sócrates, né, personagem, aqui é voz do Platão, né, reverberando através do Sócrates. Aí o Sócrates contra-argumenta dizendo, então imagina a situação onde você tem uma arma que um amigo te emprestou, e esse amigo vem para você pedindo a arma de volta, e você sabe que esse amigo está desequilibrado, ele está numa situação em que ele vai cometer um crime se você der essa arma para ele. É justo, né, dar a ele a arma, né, no seu conceito de justiça seria, mas e aí? E aí o Céfalo, pô, não, nesse sentido então não. E aí eles vão meio que debatendo. O Céfalo tem uma hora, o dono da casa, né, do Sócrates de penetra. O Céfalo tem uma hora, inclusive, que ele meio que se cansa e fala, não, eu vou dormir. E o Sócrates continua debatendo com alguns amigos do Céfalo, com o filho do Céfalo, inclusive. Aí, assim, eu vou dar destaque aqui para um ou outro, né, uma outra conversa. Vou dar destaque para a conversa com o Trasímaco, que era um sofista. E o Trasímaco fala uma hora para o Sócrates que justiça, ser justo é a lei do mais forte. Em síntese, seria mais ou menos isso. E aí o Sócrates fala com ele, bom, tem um fulano de tal, esqueci o nome, mas era uma pessoa que de fato existiu, e que era um campeão de Jogos Olímpicos dentro da luta livre, né? Meio que seria a luta lá dos... Tipo um vale tudo, valia tudo mesmo. Chute nos testículos, fazer gancho aqui na boca, coisa que nem o MMA, na época de vale tudo, né, valia lá nessa luta grega, assim, né? No ambiente de terra meio batida. E esse cara era um monstro gigante e ele tinha fama de comer um carneiro por dia, né? E aí ele fala, bom, como esse fulano de tal é o mais forte, ele come um carneiro por dia, então é justo que cada um de nós coma um carneiro por dia, né, porque é a lei do mais forte. E aí o Trasímaco já fica irritado ali com Sócrates, é engraçado, porque o Trasímaco, que é sofista, acusa o Sócrates de estar sofismando, né? E o Sócrates foi acusado, né, de sofismar, de não acreditar na verdade, isso levou à condenação dele, com todo aquele envolvimento político da questão, né? Bom, o fato é que o Trasímaco parte para um outro argumento, dizendo que ser injusto, mas fazer parecer que é justiça. E aí o Sócrates contra-argumenta dizendo, olha, a justiça nunca pode compartilhar com o mal, com aquilo que é ruim, que era um argumento que já tinha aparecido em outro debate. Então isso não pode ser o justo. O Trasímaco também fica indignado, pai, vai embora. E aí os amigos do Sócrates que estavam com ele ali se aproximam dele, então, Sócrates, e aí, o que é a justiça, né? E um deles era o Glauco, que é o irmão mais novo do Platão, que também está ali como personagem. E o Glauco vai contar uma história, um mito, que é o mito de Giges. O mito de Giges, ele se refere a um pastor, né? Uma figura que cuidava, portanto, ali de ovelhas, né? Tinha um rebanho. E aí, na região dele, tem um tremor de terra, se abre uma fenda que dá entrada meio que para uma caverna. Ele entra nessa caverna, e nessa caverna tem um cavalo de bronze, e tem uma estátua oca, cheia de furos, assim, e nessa estátua tem um corpo de um gigante. E ele vai meio que vendo aquilo, ficando
meio maravilhado, fica espantado, né, mas muito admirado ao mesmo tempo. E aí ele percebe que no corpo desse gigante, que estava como se fosse uma múmia, assim, né, meio cadavérico, só o esqueleto, tinha uma coisa de destaque que na mão dele tinha um anel. E aí ele pega esse anel e coloca no próprio dedo e percebe que ele fica invisível. E fica assim, também naquele nível de assustado e admirado, né? E fica invisível, não sei o que, ele guarda aquele anel. E aí tem uma reunião com os agricultores e os pastores da cidade, convocada, né, pelo rei local, para prestar contas de quanto que eles tinham produzido e, portanto, quanto que eles pagariam de impostos. E o Giges, lá no meio da reunião, tem uma hora que ele bota o anel no dedo para testar e ele vê que ele desaparece e que algumas pessoas, inclusive, nesse momento que ele desaparece, falam dele como se ele de fato não estivesse no local. E aí ele tira o anel, vê que ele aparece de novo, faz a experiência uma outra vez, não sei o quê. E aí ele tira, fica visível, participa da reunião, e ele foi o escolhido para representar aquele grupo de pessoas para ir até o palácio do rei, né, e lá prestar as contas, né, como um representante local. E aí, quando ele chega no palácio, ele usa o anel e o poder da invisibilidade para seduzir a rainha, para matar o rei e, com isso, tomar o poder e começar meio que uma nova dinastia, uma nova família. E quando Glauco, e assim, qualquer semelhança, né, com Frodo, Bilbo Bolseiro, tá certo, né? Há essa inspiração. Eu nem sei se há, mas há, beleza? Se não há, estou estabelecendo agora. Estou usando aquela lógica linguística lá dos russos, né? Como é que é o nome do russo? A noção de polissemia, pois que é Bakhtin, que mesmo que o autor não tenha tido aquela intenção de fazer aquela referência, de dar aquele significado, né, a própria linguagem ela é polifônica, né, ela é de polissemia, ela reverbera por jeitos não controlados. Então, às vezes, o Tolkien recebeu essa influência, mesmo que ele não tenha controle, mas ele colocou, né? Bilbo Bolseiro, seus anéis, é o Anéis de Giges, eu estou decretando aqui. Eu acho que provavelmente teve a influência, ele deve ter lido, não é possível. E aí, essa colocação do Glauco, personagem, mas que existia, que era o irmão do Platão, é justamente para fazer esse questionamento de e as pessoas seriam justas por quê? As pessoas são justas, né? Só porque elas podem ser punidas, podem ser descobertas. A justiça é uma predisposição mesmo assim individual, né? Da consciência daquela pessoa. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? Tio Ben pro Homero, o que você faria com esses poderes se você tivesse, né? Como que você agiria dessa maneira? A oportunidade faz o ladrão. E aí o Sócrates coloca que, e é bem estilo socrático, né? Nesse caso, lógico, é o livro do Platão, é a voz do Platão, mas aqui tem muito de Sócrates. Que antes dele dizer o que é a justiça, para enxergar o que é a justiça nas letras pequenas, ou seja, antes de entender quando que um indivíduo pode ser justo, a gente tem que tentar entender a justiça nas letras maiores. E aí que vai vir a teoria da proposta política propriamente dita, né? O Platão ele considerava 5 formas, né, de governo que pode existir, sendo que a quinta forma é a forma que ele vai propor. E que vários de vocês já ouviram falar, aquela noção da sofocracia, né? A gente vai chegar nesse argumento. Mas quais seriam as 4 formas antes? Dependendo do autor que você for ler, o vocabulário pode ser alterado aqui e ali, mas assim, o que interessa aqui é a essência do argumento. Poderia ter uma forma de governo exercida pelos militares, né, que a gente pode nomear aqui de uma timocracia, só que essa forma de governo ela pode se perder, ela pode se degenerar, justamente por conta do exercício da força e da opressão. E aí geraria uma nova forma de governo que seria das oligarquias, né? Ou forma de governo daqueles que têm a riqueza, né? Que tem o controle da riqueza. E isso também pode se degenerar por conta da opressão que vem desses grupos minoritários, né, para a maior parte da população, para um acúmulo cada vez maior da riqueza. Como reação à oligarquia, aí se cria a democracia. Então, o governo ali da maioria. Só que a maioria pode justamente reprimir a minoria. E mesmo no governo da maioria, você pode ter pessoas que se destacam, não porque estão comprometidas com a maioria e com a sociedade, mas se destacam por conta da capacidade retórica.
que é aquela crítica que se fazia aos sofistas, né? Que é uma corrente filosófica válida, a gente sabe disso. A premissa sofista, né, que é representada lá pelo Protágoras, a máxima, na verdade, o axioma sofista, né, de que o ser humano é a medida de todas as coisas, é uma premissa filosófica válida e que influenciou vários outros filósofos depois. De qualquer forma, lembra que os sofistas se prestavam serviço cobrando, né, para ensinar pessoas. E essa coisa de cobrar pelo conhecimento, no mundo grego, causava uma estranheza, né? Porque era como se você desse mais valor ao dinheiro do que ao conhecimento propriamente dito. E muita gente que contratava os sofistas eram filhos da elite, ou seja, gente que tinha condição de pagar, para poder ter acesso àquele aprendizado, mas não preocupado com o conhecimento profundo, mas preocupado com assim ganhar um repertório para discursar bem, né? Os sofistas davam muita importância à linguagem, porque se o ser humano é a medida de todas as coisas, se o ser humano constrói a verdade, a retórica, né, que é uma área de domínio do discurso, e que é fundamental, inclusive, né, era muito valorizada nesse tempo, e mesmo depois no período romano, na Idade Média, né, era uma das áreas do curso de Direito, por exemplo, quando surgiram as universidades, né, essas figuras da elite contratavam os sofistas para ter acesso a essas informações, mas de maneira superficial, se preocupando com a retórica e sim com o uso, sem preocupado com o argumento, sem preocupação real com o argumento e com a verdade, mas apenas para conseguir projeção social através da política e com isso conseguir riqueza. Então essa era uma crítica assim contundente, feita tanto pelo Sócrates quanto pelo Platão. E aí, por conta da degeneração da democracia, cairia-se numa tirania, ou seja, o governo de um só, né, uma autocracia guiado pelas paixões. E lembra que a tirania foi uma experiência política ateniense, né? Assim como a ditadura é uma experiência política típica de Roma, a tirania é uma experiência política típica de Atenas e que depois, né, ganhou outras conotações. Mas a tirania teve um momento de ápice em Atenas com Pisístrato, e que depois com os filhos dele, com Hípias e Hiparco, a tirania vai se degenerar porque eles vão usar a força militar que eles tinham apenas para benefício próprio, né? E essa para o Platão era a principal forma mais degenerada, sobretudo por ser guiada pelas paixões. A gente sabe o papel que a racionalidade tem na filosofia, né, platônica. E aquilo que o Platão vai propor através da boca do Sócrates, nessa coisa, antes de entender as letras miúdas, temos que entender, né, as letras maiores, é uma forma de governo harmônica, né, que harmonize as várias partes que compõem a sociedade, cada uma exercendo o seu papel. Sendo que assim, cada uma exercendo o seu papel tem a ver com a proposta de educação que o Platão faz e que a gente vai ver junto com o tema do conhecimento. Tanto que assim, eu não vou falar aqui da metáfora, né, da alegoria da caverna, dos três símiles, das três comparações, porque esse assunto vai para conhecimento, educação e metafísica. De qualquer forma, o Platão considera que no processo de formação educacional é ali que a aptidão de cada um vai ser revelada. E de acordo com a sua aptidão no processo de conhecimento, né, você vai se encaixando nas funções que você pode contribuir para a cidade. Sendo que, vamos dizer assim, a função primordial básica seria a de trabalho, né, tanto no sentido do artesanato quanto no sentido do comércio. E que, metaforicamente, usando aquela noção das idades dos metais, né, os metais que seriam dados pelos deuses aos comerciantes e artesãos, né, seriam o ferro e o bronze, como representação da própria atividade, né, de artesanato, laboral, né? Mas essa seria uma função. A outra função seria a função dos guardas, a função do exército e de proteção, né, da cidade. Então, aqueles primeiros provêm os bens materiais para sustentar as necessidades da cidade, enquanto que eles fazem a proteção da própria cidade. E aí os deuses presenteariam os militares, né, os guardas, com a prata. E o ouro, o presente do ouro, ficaria aos guardiões da cidade. Os guardiões são responsáveis pelo governo da cidade. O governo seria exercido por aqueles que, no processo educacional, tiveram acesso ao conhecimento mais apurado, ao conhecimento em si, que seria o filósofo. Daí aquela máxima platônica,
e que tem também algo parecido, né, no Sócrates, de que o governo é dos capazes, onde os capazes são identificados com os filósofos, a noção da sofocracia. A frase socrática, né, é que a cidade só será feliz, a polis só será feliz, um dia que ela for, que os governantes forem filósofos ou que os filósofos forem governantes, né? Então, nesse sentido, o discípulo e o mestre estão muito, muito bem alinhados, né? E a ideia de justiça viria justamente do equilíbrio entre essas partes, né? Essa é a noção de justiça, o equilíbrio entre as partes, cada um cumprindo a sua função na cidade, de acordo com o seu grau de conhecimento que vai ser dado que vai ser revelado, né, no processo de educação, onde a sua aptidão, ou seja, aquilo que já está em cada um de nós, emerge, né, aflora. Então, a parte de bronze e ferro, os trabalhadores, vamos dizer assim, comerciantes e artesãos, a parte de prata em relação ao guarda e o exército, e aí a parte de ouro ficando com os guardiões, os filósofos. Sendo que, só para fazer o paralelo, né, o equivalente das letras menores, o equivalente nos indivíduos, seria que assim como a cidade é dividida em partes, o nosso pensamento, né, o elemento mental também é dividido em partes, com a razão, né, os apetites, as paixões e a parte da ação, né, o ímpeto. E um indivíduo justo é um indivíduo que equilibra esses três elementos, onde a razão serve como mediadora entre os apetites, né, entre os instintos, as paixões, e entre as ações, entre o ímpeto. O que lembra muito, né, aquilo que vai ser desenvolvido pelo Freud, e a gente sabe que o Freud bebeu dessa fonte clássica, né? Ele bebe lá na peça, né, de teatro, na tragédia do Édipo Rei, né? E aí a noção do id, do ego e do superego, né? Então, como o id fosse equivalente às paixões, aos instintos, né? O ego seria aquela parte da ação e o superego tentando intermediar os dois, né? O superego, no caso, são os elementos sociais introjetados para formar o ego, né? Formar efetivamente quem você é, né? As suas ações. Então, essa tripartição, né, platônica, a gente enxerga também nessa estrutura mental, né? Nos organismos mentais do Freud. Então, sociedade equilibrada, sociedade justa, o equilíbrio entre as partes, indivíduo justo, o equilíbrio entre as partes. Agora, vale comentar aqui, desenvolver um pouquinho mais, sobre como que o Sócrates pensa nesses guardiões, né, nesses filósofos. Porque ele coloca algumas condições. Primeiro, esses indivíduos têm que estar totalmente dedicados à causa pública. Então, eles não podem ter família, né? E assim, isso é uma coisa legal de se pensar, né? De trazer até para os dias de hoje. Deixa eu ver o tempo aqui, 27 minutos está de boa. Para a gente pensar nos dias de hoje. Ou seja, quem se dedica, por exemplo, a um empreendedorismo, né? A criar um negócio, né? E, assim, empresa é diferente de empreendedor, né? O empreendedor como criando algo novo, né? Que seja necessário para as pessoas, mas ali, de fato, assim, dispondo a sua energia no dia a dia. Bom, é difícil que com toda essa dedicação energética, né, de força vital, mental e física, ele se intere completamente dos negócios da cidade, do país dele, das questões públicas e políticas, ou mesmo se dedique à casa, né? Então, pensa assim, esse relato de filhos ou de esposas, né, de grandes empresários, né, o tempo que ele estava trabalhando, né? Ou mesmo assim de grandes escritores. Meu pai sempre no escritório, naquela dedicação, tinha pouco tempo para os filhos, então quando ele estava, era, sabe, sempre assim um evento, né? E ao mesmo tempo, quem se dedica à causa pública acaba perdendo em privacidade, né? Porque imagina ser um político no Brasil, né? Se você for um político sério, né? O tanto que isso ocupa da sua rotina. Ou seja, independente de analisar caso a caso, o cargo de presidente é um cargo que suga absurdamente. Eu não sei se vocês já fizeram, prestar atenção nisso, mas foto do Obama no início do mandato, foto do Obama no fim do mandato, né? Foto do Lula no início, no fim, foto do Fernando Henrique Cardoso no início ou no fim de mandato. Quer dizer, aqueles 4, 8 anos, eles são um nível de desgaste, porque é o que é absolutamente 24 horas, não tem como não ser presidente, né, enquanto você está no mandato. Exige muito. Então, nessa lógica platônica, né, ou seja, não pode ter família,
tem que ser a dedicação à causa pública 24 horas, você é o guardião da cidade. Ou seja, isso é um elemento absolutamente fundamental, né? O indivíduo também não pode ter propriedade, né, que é para evitar o elemento da ganância, evitar aquilo que a gente conhece tanto no Brasil, né, do patrimonialismo, a confusão entre o público e o privado. Você usar a esfera pública para benefício próprio, né, de acúmulo de bens, de riqueza mesmo, que é a crítica ferrenha que se faz ao sistema democrático ateniense, né? O uso do poder da retórica para galgar um espaço na sociedade através da política e conseguir enriquecer. O que a gente não vê no Brasil, né? Eu sei que você tem uma dificuldade imensa de pensar nisso que o Platão está fazendo, mas faça o esforço intelectual, né, mental. E aí tem um outro ponto, que é uma pergunta que se faz ao Sócrates, acho que é o próprio Glauco mesmo que faz ao Sócrates, porque tem outras pessoas debatendo, né? Mas a principal voz ali é a do Glauco. Tem uma outra pergunta que é feita, que se mulheres se encaixariam, valeria para as mulheres? E aí o Sócrates, personagem, boca do Platão, né, diz que sim. Se as mulheres cumprirem essas funções do processo educacional, do processo militar, as mulheres poderiam exercer, por que não? Não vão poder constituir família, não vão poder ter propriedade e podem funcionar como guardiãs da cidade. E aí é legal porque vê que o Platão, então, não faz uma distinção de gênero como um potencial intelectual, né? Como se as mulheres, a priori, intelectualmente, não tivessem condição de seguir uma trajetória educacional onde a aptidão filosófica, né, se revelasse nas mulheres e ela chegasse até o fim, né, caminhando em todas as etapas do processo educacional, que era de 30 anos, né, que o Platão mais ou menos projetava. Bom, então esses são os elementos, né, de uma teoria política do Platão. Pensando através da questão da justiça, definindo a justiça como o equilíbrio das partes, quais seriam as partes na sociedade, elas funcionando de maneira integrada, cooperativa, mas havendo uma hierarquia, acho que dá para colocar, né? Porque esse raciocínio platônico, assim como também era o socrático, aristotélico, ele estabelece uma hierarquia onde quem está próximo do conhecimento, obviamente, ocupa um posto, né? É visto de maneira diferente. Tanto que no processo educacional vai até o final os filósofos, né? Ou seja, no início, na primeira fase, no primeiro terço do processo de 10 anos, né, completou ele, mas não consegue ir além, ali são os comerciantes e os artesãos. Foi mais 10 anos, ali são os militares. No final vão só os filósofos. Então, é um pensamento que conta com um elemento aristocrático, né? O governo é dos poucos, os poucos são os melhores, ligados ao conhecimento nessa noção da sofocracia, fazendo esse paralelo com uma sociedade justa e um indivíduo justo, né, a partir também do equilíbrio dessas três partes mentais, a razão, né, o apetite, as paixões e o ímpeto, né, a ação, e pensando no guardião a partir desses dois elementos. Não pode ter família, não pode ter propriedade, e podem ser mulheres desde que elas cumpram as condições, né? Então ele não considera as mulheres sem um potencial, né? Sem a capacidade de desenvolver essa aptidão a ser filósofa e a, portanto, ser uma guardiã. Hannah Arendt seria uma guardiã de Atenas, segundo Platão, né? Beleza? Teoria política dentro de Platão. É isso, galera. Obrigado. Abraço. Opa. Abraço.